Oh my God. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão e o Estreito de Hormuz está praticamente fechado, o que já fez o petróleo disparar mais de 12%. Os preços do gás na Europa também dispararam mais de 22%. A empresa de Warren Buffett viu os lucros operacionais caírem quase 30% no último trimestre dele como CEO. O gasóleo em Portugal já subiu mais de 10 cêntimos desde janeiro e, com o ataque ao Irão, não vai ficar por aqui. Os 4 maiores bancos portugueses fecharam 2025 com lucros agregados de quase 4,4 mil milhões de euros, que é um aumento significativo. E a Block, dona da Square, disparou 24% depois de anunciar que vai despedir metade dos funcionários. Tudo isto e muito mais vamos abordar no PT Market News, por isso vamos a isso. Ora bem, começando pelo conflito no Irão, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares contra o Irão e a situação escalou rapidamente. O Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 15 milhões de barris de petróleo por dia, está efetivamente bloqueado. Estamos a falar de 20% do petróleo mundial que simplesmente deixou de fluir. O petróleo já disparou mais de 12% e há analistas a falar em preços a caminho dos $100 por barril se isto se prolongar. A Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, apresentou resultados e os lucros operacionais caíram quase 30% no quarto trimestre. Este foi o último trimestre do Warren Buffett como CEO, pelo menos antes de passar o testemunho a Greg Abel. A queda deve-se principalmente ao pagamento de seguros, que foi afetado por catástrofes naturais. Ainda assim, a empresa continua com mais de 300 mil milhões de dólares em cash, o que mostra que o Buffett preferiu liquidez em vez de fazer grandes investimentos. E depois temos a Block, que é a empresa que detém a Square e a Cash App, e as ações dispararam 24% depois de anunciarem que vão despedir cerca de 4 mil funcionários, que é quase metade da força de trabalho. No entanto, o mercado adorou a notícia porque significa menos custos e mais eficiência. Passando agora ao resto do mercado de ações e aos earnings desta semana, temos a Dell que subiu 22% depois de apresentar resultados acima das expectativas, sendo que a empresa está a navegar bem a escassez de memória que está a afetar toda a indústria de inteligência artificial, incluindo servidores que continuam a ter uma enorme procura. A CoreWeave, que fez o IPO recentemente, afundou 18% depois de dar um guidance de receitas abaixo do esperado. O CEO veio ao público defender os planos de investimento e tentar combater a narrativa que a empresa tem dívida a mais, mas o mercado não ficou convencido. A Stellantis, dona da Jeep e da Fiat, apresentou o primeiro prejuízo anual da história da empresa. A culpa é principalmente de cancelamentos relacionados com veículos elétricos, depois da empresa ter recuado nas suas ambições de eletrificação. A Salesforce subiu depois de bater as expectativas e anunciar um programa de recompra de ações de 50 mil milhões de dólares. O crescimento acelerou e a empresa aumentou as metas de receitas a longo prazo, graças a uma aquisição recente. A empresa de inteligência artificial C3 AI, por outro lado, afundou 17% depois de apresentar prejuízos maiores do que era esperado e também anunciar que vai despedir 26% da força de trabalho. O novo CEO está a reestruturar a empresa, mas o mercado não gostou do que viu. A Rolls-Royce subiu as previsões e anunciou um programa de recompra de ações de 12 mil milhões de dólares. A procura por motores de aviação continua forte e a empresa espera lucros acima dos 4 mil milhões de libras este ano. Na Bolsa de Lisboa, o PSI teve o melhor mês em mais de 3 anos, subindo mais de 7% em fevereiro. O BCP apresentou lucros históricos acima dos 1.000 milhões de euros e a EDP e a EDP Renováveis também apresentaram contas, sendo que a EDP Renováveis já regressou aos lucros. Aproveito também para agradecer à Finutifor por apoiar este vídeo, que é uma plataforma que fornece acesso a ações, ETFs e outros instrumentos financeiros em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Através da plataforma estão disponíveis gráficos, informações de mercado e dados fundamentais e tu podes ver isto tudo no site oficial. Passando ao panorama económico global, tal como disse no início do vídeo, o petróleo disparou até 13% com o fecho do Estreito de Hormuz e há analistas a prever que pode chegar aos $100 por barril se a situação se prolongar. Isto pode ser o maior choque petrolífero desde a década de 70. O ouro subiu 2% para máximos de 4 semanas, com os investidores à procura de ativos de refúgio. O déficit comercial dos Estados Unidos alargou-se significativamente em dezembro, com as importações a dispararem, principalmente devido à importação de chips para os investimentos das empresas de tecnologia. Na frente geopolítica, os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão têm sido intensos, assim como a resposta do Irão. O Irão já atacou vários países nos quais existem bases americanas, como foi o exemplo da Arábia Saudita, que se viu obrigada a fechar uma das maiores refinarias do mundo. De qualquer forma, Donald Trump avisa que a operação poderá durar 4 semanas e, portanto, teremos um período de incerteza bastante prolongado. As empresas de aviação estão a ser bastante afetadas, com a TUI, a maior empresa de aviação da Europa, a cair 7% e, por exemplo, a Lufthansa também a descer 7%, entre outras. Relativamente ao setor das criptomoedas, o Bitcoin caiu abaixo dos $64 mil com os ataques ao Irão, sendo que voltou a subir, e agora
poderá cair ainda abaixo deste valor. Quanto à incerteza geopolítica extrema, mesmo as criptomoedas sofrem porque os investidores preferem liquidez. A Tether congelou 4,2 mil milhões de dólares em USDT ligados a atividades criminosas, e isto reacende o debate sobre o controle centralizado das stablecoins, e se isto é uma coisa boa ou má para o ecossistema das criptomoedas. No índice de altcoins continua estável, indicando que o setor não enfraqueceu como um todo no meio de tanta incerteza. No que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett tem-se mantido em níveis elevados, refletindo que as ações americanas continuam caras em relação ao PIB, apesar de ter havido uma ligeira correção abaixo dos 220%. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de medo, com a incerteza geopolítica claramente a pesar no sentimento. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, o conflito no Médio Oriente ameaça fazer subir os preços do petróleo e, consequentemente, a inflação. Assim sendo, é expectável que a probabilidade de não haver cortes continue alta. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com a Oracle no dia 10 e por fim a Adobe no dia 12. Passando agora a Portugal, vamos começar pelos combustíveis. Como foi dito no início do vídeo, o combustível irá subir e o gasóleo já subiu 10,5 cêntimos por litro desde o início do ano, e com os ataques ao Irão, a ACP prevê mais de 3 cêntimos de aumento no diesel e 2 cêntimos na gasolina já na próxima semana. E se a situação no Médio Oriente se prolongar, podemos estar a olhar para os preços mais altos dos combustíveis em anos. Os 4 maiores bancos a operar em Portugal, que é a Caixa Geral de Depósito, BCP, BPI e Santander, fecharam 2025 com lucros agregados de 4,4 mil milhões de euros, que só a Caixa contribuiu com 1,9 mil milhões, que são números históricos impulsionados pelas taxas de juros elevadas. O Santander Portugal foi o banco mais rentável do país em 2025, com uma rentabilidade dos capitais próprios de 31,8%. A nova CEO vai ter de navegar a normalização das taxas de juros pelo Banco Central Europeu. No plano económico, os proprietários de imóveis afastam o risco de aumentar rendas se passarem a pagar menos IRS. A medida que reduz a taxa de IRS de 25% para 10% em rendas até 2.300 euros gerou alertas, mas os senhorios dizem que não vão usar isso para subir os preços. Quer dizer, pelo menos vamos ver. Portugal tem um dos poderes de compra mais baixos da União Europeia, mas é um dos países com maior aumento nos preços da habitação. O governo ainda está a contabilizar os danos das tempestades para depois pedir dinheiro a Bruxelas, mas para acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia, os danos têm de somar pelo menos 1,6 mil milhões de euros. E finalmente, para terminar, os investidores de startups em fase inicial estão otimistas para 2026, sendo que o segundo semestre de 2025 foi de grande atividade, com vários fundos nacionais a levantarem capital. Portanto, eu realmente espero que estas notícias tenham sido úteis. Se for, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.